Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo de Revit. Hoje vamos falar como modelar paredes a partir do zero. Preparados? Vamos lá então. Estamos na tela de boas-vindas do Revit e eu vou selecionar o template de arquitetura padrão do Revit. Ao iniciarmos o Revit, se não estivermos usando um template já ajustado para a nossa forma de trabalho, nós precisamos realizar as configurações básicas. Unidade de trabalho. Vou digitar o N e vou verificar que o Revit está configurado para milímetros. E eu vou alterar para metros. E vou colocar 3 casas decimais. Ok. O separador de casas decimais é o ponto, mas não é esse separador que eu quero. Então, eu vou pegar a segunda opção, aonde o separador é a vírgula. Tá? Dessa forma, o nosso Revit já está configurado para o nosso trabalho. Para modelar as paredes, a gente precisa do projeto. O projeto ele pode estar numa folha de papel ou ele pode estar num arquivo de computador. Se ele tiver num arquivo de computador, existem algumas possibilidades. Por exemplo, se você estiver trabalhando com 2 monitores, você pode colocar o projeto em um monitor e o Revit no outro. Ao invés de outro monitor, você também pode trabalhar com um celular, com um tablet ou com outro computador do lado do seu. Outra possibilidade que nós temos é a seguinte: a gente clica no projeto, encontra a informação que a gente precisa e volta para o Revit e modela aqui no Revit. Quando a gente termina de modelar esse pedaço, a gente volta para o nosso projeto, procura outras informações, volta para o Revit e modela, tá? Essa técnica acho que é a mais usada de todas, mas eu vou mostrar uma outra para vocês. É a técnica que eu uso. A gente vem aqui no menu Inserir, opção Imagem, a gente seleciona o nosso projeto e a gente posiciona aqui ao lado, tá? Eu estou posicionando ao lado porque aqui nessa região é onde eu vou fazer a modelagem. Então agora ficou bastante fácil da gente obter as informações porque o projeto está logo ao lado. Vamos conhecer o nosso projeto. O nosso projeto ele é composto de 2 dormitórios, um banheiro, uma cozinha, uma sala de jantar e uma sala de estar integradas. Aqui ainda nós temos as informações que tanto as paredes internas como externas valem 20 centímetros e que a altura das paredes é 285 centímetros. Bom, eu acho que você já percebeu que nós temos um problema. Eu configurei o meu Revit para metros e recebi um projeto em centímetros. Como que eu faço? Fica tranquilo, tá? Daqui a pouco eu mostro para você como a gente resolve esse problema. Seguindo o nosso fluxo de trabalho, após as configurações básicas, nós devemos desenhar a planta sem nos preocuparmos com as dimensões. Isso é muito interessante. O Revit e mais alguns outros programas, eu, por exemplo, conheço o 3ds Max, funciona do mesmo jeito. Então, vamos desenhar a nossa planta sem nos preocuparmos com dimensões. Então, nós temos um cômodo, está aqui o primeiro cômodo, depois vem um banheiro, depois vem um terceiro cômodo e depois tá aí então. Bom, pessoal, como você acompanhou, eu desenhei a planta
sem me preocupar com as dimensões. A próxima etapa do nosso fluxo de trabalho é o ajuste da espessura das paredes. Então, eu vou selecionar todas as paredes e vou ver que elas têm a espessura de 300 milímetros ou 30 centímetros. E no nosso projeto, todas as paredes são de 20. Então, olha, genérico 200 milímetros ou 20 centímetros. E está aí, todas as paredes agora estão com a espessura correta. O próximo passo, de acordo com o nosso fluxo de trabalho, é ajustar as dimensões dos cômodos, tá? Então agora nós temos que informar qual é a dimensão de cada cômodo. Vamos lá então. Esse primeiro cômodo que eu tenho aqui, olha, ele é de 320 por 255. Então, eu vou considerar que essa parede, ela já se encontra na posição correta. Ela não precisa ser movida nem para a esquerda e nem para a direita. Vou selecionar essa parede e a gente vai ver que são apresentadas duas cotas. Uma cota em relação à parede da esquerda, uma cota em relação à parede da direita. O que foi me informado foi essa cota em relação à parede da esquerda. E ele informou que essa cota é 255 centímetros. Bom, mas a cota foi fornecida para mim em metros. Como que eu faço? Existem algumas possibilidades. A primeira é você fazer a conversão de cabeça. 255 centímetros é a mesma coisa que 2,55 metros. Esse método é rápido, porém a gente pode errar nas contas e o projeto não fechar ou então ficar diferente do que a gente queria. O segundo método que a gente tem é usando a calculadora. Então eu vou digitar 255 dividido por 100. Está lá, 2,55. Essa técnica é muito boa. O problema dela é que a gente gasta muito tempo fazendo essas contas na calculadora. A terceira técnica que a gente pode utilizar é a seguinte: eu posso vir aqui e digitar 255. Se eu deixar 100 unidades, o Revit vai entender que são 255 metros. Então eu escrevo CM para ele ficar sabendo que são 255 centímetros. E dessa maneira eu não precisei fazer conta de cabeça e também não precisei usar a calculadora e está resolvido o nosso problema. Vou dar um Ctrl Z para retornar. A próxima possibilidade que a gente tem é a gente digitar o N e passar o Revit para centímetros. E modelar todo o nosso projeto em centímetros. Então, vou selecionar essa parede e vou falar que vale 255 centímetros. Tá ok, né? Eu acho que esse último método que eu mostrei é o mais interessante. É o método que eu uso, tá? Só que nós temos um problema. Essa cota de 255, ela foi tomada considerando-se o eixo das paredes. E no nosso projeto, a gente verifica que a cota informada é a cota interna e não no eixo da parede. Então nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos clicar uma vez na bolinha e verifique que essa bolinha veio para o lado interno da parede. A outra bolinha do lado direito também vou dar um clique com o botão esquerdo e ela veio para o lado interno. Você pode clicar mais vezes. Se você clicar mais uma vez, você vai ver que o referencial vem para a parede, para a face externa da parede. Clicando mais uma vez, ele vem para o eixo da parede e clicando mais uma vez, ele vem para a face interna. Tá? E olha o que aconteceu com a nossa cota, né? Ela foi alterada. Vamos clicar e vamos informar o valor correto. Bom, a próxima parede que deve se mover é essa aqui.
Ela pode ir para a esquerda, ela pode ir para a direita. Bom, vamos colocar o nosso referencial na face interna. Aqui também, referencial na face interna. Vamos ver qual é a dimensão. É de 135. Então, a gente vem aqui e digita 135. A próxima parede é essa aqui. Lembre-se, pessoal, a parede que se move é a parede que está selecionada, tá? Sempre a parede que está selecionada é a parede que vai se mover. Bom, aqui a mesma coisa. Vamos mudar a cota para a face interna da parede, aqui também para a face interna, e vamos informar que é 255 centímetros. E temos mais essa outra parede aqui, tá? Novamente, vamos passar o referencial para o lado interno, referencial para o lado interno. E aqui o valor é 230. Tá aí, pessoal. Todas as paredes que se encontravam na vertical, elas já estão na sua posição correta. Bom, agora é hora de arrumar as paredes que estão na horizontal. Aquela história de clicar na bolinha para ela ficar na face interna é interessante, mas a gente gasta muito tempo. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve vir aqui no menu Gerenciar, Configurações adicionais e cotas temporárias. Temporária porque essa cota só existe enquanto a parede estiver selecionada. A partir do momento que você desseleciona, a cota some. E verifique que aqui está configurado para as linhas centrais. E eu vou mudar aqui para faces. Bom, eu vou considerar que essa parede aqui, ela já está na posição correta. Essa próxima parede aqui, ela precisa ser ajustada. E verifique que ele já tomou como referencial a face interna de ambas as paredes. E esse valor é de 205. Ok. A próxima parede a ser arrumada é essa aqui. Perceba que ele está informando a cota dessa parede em relação a essa outra parede aqui. Mas não é isso que o desenho me fornece. O desenho me fornece a cota dessa parede em relação a essa outra parede. Então, eu vou precisar mudar o referencial. Eu vou posicionar o cursor do mouse em cima dessa bolinha, vou clicar com o botão esquerdo e vou mantê-lo pressionado, e então eu arrasto a bolinha até a face interna. E verifico que esse valor é 480, mas deveria ser 320. Então, esse cômodo já está com as dimensões corretas e esse cômodo aqui também já está com as dimensões corretas. Vamos agora para o próximo cômodo. No próximo cômodo, a gente vê que as dimensões são 320 e 255. Bom, essa parede ela também está a uma distância de 320. E essa aqui também vai ficar a 320. Nós temos algumas formas de ajustar essa dimensão. Eu vou mostrá-las aqui para vocês. A primeira, a gente seleciona a parede, clica na bolinha, arrasta e informa que esse valor é 320. Tá aí. As paredes estão alinhadas porque estão à mesma distância. Esse é o primeiro método. Ctrl Z. Vamos ver o segundo método. O segundo método, eu paro o cursor em cima da parede, clico e seguro com o botão esquerdo e vou arrastando para cima. Quando essas paredes estiverem alinhadas, né, repare que surge aqui, ó, uma linha tracejada. Quando aparecer essa linha tracejada,
você sabe que elas estão alinhadas, tá? Então, tá aí. Ctrl Z. A próxima possibilidade é usando o comando Align. Então, eu vou no menu Modificar e vou selecionar o comando Alinhar. Vou selecionar essa linha dessa parede e vou selecionar essa linha dessa parede. E verifique que as paredes estão novamente alinhadas. É a segunda vez que aparece esse cadeado. Eu vou fechá-lo. Fechando esse cadeado, eu estou obrigando essas duas paredes a sempre ficarem alinhadas. Se eu movo uma parede, a outra se move. Tá? Não importa qual das duas você move, sempre a outra vai se mover junto. Eu tenho como regra, sempre que aparecer um cadeado, feche. Normalmente fechar um cadeado é vantajoso para a gente. Em vídeos futuros, eu vou mostrar em algumas situações onde a gente não fecha o cadeado, tá bom? Bom, a próxima parede é essa aqui. Vamos ver qual é a distância dela. Está informando aqui, ó, 320. Bom, vamos mudar a cota para 320 e vamos verificar que o Revit acusou um erro que não pode ser ignorado. A parede horizontal andou, mas a parede vertical ficou onde ela estava. Bom, vou pedir para desunir os elementos. Mesmo desunindo os elementos, o erro continua. E a única solução que ele me dá agora é excluir elemento. Poxa, mas isso não é legal. Eu perdi a parede e vou ter que fazer ela de novo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl Z, tá bom? Vamos selecionar essas duas paredes. Vamos clicar com o botão esquerdo e vamos movê-la, tá? Agora vamos clicar somente nessa parede e vamos informar o valor do projeto, 320. Bom, resta a gente informar a dimensão dessa parede aqui. Vou diminuir um pouquinho essa parede aqui, ó, para ela não ficar tão perto da outra e a gente não ver o que vai acontecer. Quando eu seleciono essa parede, ele me dá essa cota aqui, olha, em relação ao eixo da parede. Então ele está falando que tem 200. Se eu estiver pensando no eixo da parede, então meia parede tem 10, com mais 100, 110, né? Porque essa parede tem 100 centímetros. Olha aqui o valor informado, 100 centímetros. A outra possibilidade que a gente tem seria pegar essa bolinha que está aqui, ó, e trazê-la para a face da parede. E agora ele está indicando que essa distância é de 190. Eu vou selecionar e vou informar que é de 100. Tá bom, pessoal? Então, tá aí a nossa planta desenhada. Nós já desenhamos a nossa planta, nós já informamos a espessura das paredes e nós já ajustamos as dimensões dos cômodos. Resta a gente trabalhar com a altura das paredes. Antes da gente alterar a altura da parede, vamos ver como se encontra o nosso 3D. Vem aqui no menu Vista, vem aqui em Vista 3D e aqui está o nosso projeto 3D. Ele está esmaecido porque ele está configurado para a disciplina mecânica. Eu vou alterar aqui para a disciplina arquitetura, aplicar, e a gente vê agora ele bem melhor, né? Bom, se eu selecionar uma parede, eu vou verificar que a altura dessa parede é de 800 centímetros, ou 8 metros. Está muito alto. Eu posso, então, digitar o valor correto aqui, ó, 285, e clicar em aplicar, tá ok? Então, eu poderia fazer o mesmo, selecionar todas as paredes,
e informar que essa altura é 285. Esse método, a princípio, funciona. Só que se você estiver construindo um imóvel com mais de um pavimento, esse método aqui não é o método adequado, tá bom? Eu vou mostrar para você qual é o método que a gente usa. Eu vou aplicar um Ctrl Z para voltar ao que era antes. E o que eu quero também falar para você é que isso que eu vou fazer, eu posso fazer em qualquer vista. A gente vem aqui em elevação, escolhe qualquer uma das 4 elevações. Vou escolher, por exemplo, elevação norte. E aqui nós temos as duas linhas de nível. A linha de nível 1 está na cota 0 e a linha de nível 2 está na cota 400. Eu vou alterar a cota da linha de nível 2 para a altura das nossas paredes, 285. Clica no botão aplicar. Eu tenho 3 locais onde eu posso fazer essa alteração. Ao selecionar a linha, aparece o valor aqui na caixa propriedades, aparece o valor aqui que pode ser alterado também e aparece o valor aqui. Pode alterar em qualquer um dos 3, fica à vontade. Bom, aproveitando que nós já estamos aqui nessa elevação, eu vou selecionar todas as paredes, vou vir aqui na caixa de propriedades, restrição da base. Todas as paredes, elas começam no nível 1. Tá aqui, ó, todas as paredes começam no nível 1. Restrição superior, não estão conectadas. Elas não estão conectadas ao nível 2. Mas eu posso abrir aqui, olha, e conectar ao nível 2, aplicar. Então agora, essas paredes, elas estão conectadas ao nível 1 e ao nível 2. Se você mudar a cota do nível 1 ou do nível 2, essas paredes mudam de tamanho também. Vamos ver? Aqui, olha, vamos selecionar a linha do nível 1 e aqui vamos digitar menos 2 metros. Estou pondo a letra M porque o Revit está configurado para centímetros. Enter. E você verifica que a linha de nível mudou e a parede veio junto. Vamos voltar para 0. O nível 2 é a mesma coisa. Se a gente mudar aqui para qualquer outro valor, por exemplo, 350, a linha de nível muda de posição e a parede vai junto. Tá ok? Vou dar um Ctrl Z aí para voltar para o 285. Então a mudança pode ser feita por aqui. A mudança ela também pode ser feita lá pelo 3D, tá bom? Então vamos lá no 3D. Eu posso selecionar todas as paredes e aqui está não conectado. Eu clico em conectar no nível 2, aplicar. Então eu consegui fazer a alteração da altura da parede, tanto pela elevação quanto pelo 3D. Vou aplicar um Ctrl Z novamente e vou para o nível 1. No nível 1 a gente não vê a altura das paredes, mas eu vou selecionar todas as paredes, vou ver que elas não estão conectadas e vou pedir para conectar no nível 2. Pronto, pessoal. Todas as nossas paredes já estão configuradas. A próxima etapa seria a gente colocar portas e janelas. No Revit não é necessário criar abertura de portas e janelas. Quando você coloca uma porta ou uma janela, a própria porta ou janela já recorta a parede para que ela possa se encaixar perfeitamente. Mas esse assunto eu vou conversar num outro vídeo. Vou voltar o meu Revit para metros. E agora é só a gente salvar esse trabalho para utilizá-lo futuramente. Pessoal, é assim que a gente modela paredes no Revit. É o programa mais rápido que eu conheço para se modelar paredes. Gostaria que você treinasse tudo que a gente viu.
que você repetisse esse exercício várias e várias vezes até você ficar craque. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu te ajudo, tá? Um abraço e até a próxima.